3 chaves para destravar a sua prosperidade. Mas antes, deixa eu já me apresentar. Sou Suzane Bressan, mentora espiritual, e te ajudo a se reconectar com o divino que habita em você através do jejum espiritual e da oração com intenção. Já peço que vocês compartilhem para que chegue ao máximo de pessoas, para que sejam pessoas impactadas e transformadas nesta jornada do despertar espiritual. Pois eu acredito que, da mesma forma que vocês entraram, aqui vocês vão sair outra pessoa. Então, gente, o primeiro pilar das 3 chaves é a honra. O que significa a honra dentro, das passagens bíblicas, da Torá, de toda uma arqueologia ali de estudos? A honra parte de um dos princípios básicos lá, de uma das leis mais poderosas que tem ligação tanto no nosso relacionamento quanto nas nossas finanças, que é honrar pai e mãe. O honrar significa aceitar sem julgar, mas não significa que vocês estejam concordando. Então, muitas das vezes as pessoas se sentem um tanto, vamos dizer assim, deslocadas quando se é falado dessa forma, porque às vezes não concordam com as condutas de seus pais, de seus ancestrais lá atrás. Mas, se vocês pararem para pensar como que foi a criação dos seus pais? Entenda que cada um de nós aqui damos aquilo que temos dentro de si. Então, aquele ditado de que a boca fala que o coração está cheio é verdade. Como é que eu posso dar algo a alguém que eu não tenho, que eu mesma não tenho? Então, às vezes, a gente precisa entender que a forma do outro amar, da forma do outro, interagir e estar ali conosco, é diferente. Existem várias formas das pessoas identificar e se colocar em nossas vidas. Não podemos justificar e vamos colocar um rótulo como que a forma X é para todos iguais. Não é, cada um enxerga de uma maneira, cada um sente de uma maneira. E aquele ditado que diz assim, para as mães, quem é mãe, você só vai saber quando é mãe. Realmente, a gente ama antes, a gente quer bem antes para as crianças, mas existem experiências que a gente só vai, de fato, entender quando passar por elas. Não tem como você se colocar no lugar do outro, por mais que você tenha empatia e resiliência, você só vai, de fato, sentir quando estiver lá no lugar. Então, a honra, ela é primordial e começa pelo pai e pela mãe, que são as nossas bases, lá primárias, onde a menina, ela está em ressonância magnética com a mãe, até a menina ou o menino também, no caso, até os 7 aninhos. A partir dos 7 aos 14,5 é com o pai. Então, até a formação de 7 anos, que estão aprendendo a liberar suas emoções, entender o que é dor, o que é amor, o que é carinho, o que pode, o que não pode, até os seus 7 anos é com a mãe. A partir daí é com o pai, que é o quê? Relacionamentos para a vida adulta. E tudo em nossa vida é relacionamento, seja conjugal, seja familiar, seja no ciclo de trabalho. Então, é importante a gente ter um bom posicionamento na questão de relacionamentos. E honrar pai e mãe é primário, básico. Tem aquele ditado daquele escritor muito conhecido, que agora não lembro o nome dele, que é: com a mãe o dinheiro vem, mas com o pai o dinheiro fica. Então, se você ganha dinheiro, mas o dinheiro vai, ele escorre pelo ralo, é provável que lá no teu inconsciente tenha alguma trava relacionada com o teu pai e com a tua mãe. Então, por isso que a espiritualidade, ela age no todo. E o jejuar com a oração e intenção, aquilo vai trabalhar no seu DNA. Em Êxodo 20 também a gente vê que a gente carrega maldições hereditárias. Então, às vezes os teus pais, os teus ancestrais fizeram coisas, a gente carrega no nosso sangue, no nosso DNA. E quando a gente ora e jejua a Deus, a gente está se abrindo esse campo espiritual para, de fato, receber a cura. Porque para a gente ter o perdão, a gente precisa manifestar a Deus. A gente precisa abrir a boca e falar. Então, por que muitas das vezes as igrejas católicas, é um exemplo muito claro, que eu fui batizada católica, mas eu não tenho religião nenhuma, eu tenho Deus, que Deus é um só para todos nós. Tem que ir lá e confessar para um padre. Não é que o padre vai fazer, mas ele vai intervir juntamente com você, porque quando um ou mais em meu nome concordardes, assim será. Mas você pode fazer isso sozinho, tendo o conhecimento certo. Você rompe qualquer barreira na sua vida. Mas é preciso liberar o perdão, o honrar pai e mãe é primordial. Então, se tem alguma coisa lá no teu inconsciente que talvez não esteja consciente, precisa abrir a boca, fazer essa oração. Não ser uma oração escrita, igual um papagaio, não. É o que o seu coração está cheio. Pede ajuda para Deus, pede ajuda para o Divino Espírito Santo, que é através dele que a gente tem as libertações. Então, Deus faz acontecer milagres na vida daqueles que clamam, mas de fato estão fazendo por onde? A gente não pode simplesmente sentar aí numa cadeira e achar que, seja o que Deus quiser. Será mesmo que Deus quer que tu permaneça ali? Se Ele já está fechando todas as portas, se Ele já está fazendo o desconforto ficar te incomodando, é porque alguma coisa você não está fazendo. E a forma dele falar com nós é essa forma. Não vai sentar um ser angelical aqui agora e falar comigo e me responder tudo que eu preciso. Ele vai trabalhar nos desconfortos, fechando as portas, tentando me mostrar as origens e não tentar amenizar superficial. O que adianta ir lá numa igreja
sentar num banco, pegar um panfleto, ler, ouvir, o negócio entra aqui, saiu aqui. Todo mundo estaria santo se fosse assim. Todo mundo estaria santo, bem-sucedido e realizado na vida. Mas não é por aí, gente. É mais além. Vai muito além. É lá dentro de ti. A parte que Deus nos opera é o nosso subconsciente, a nossa cabecinha, dentro. E como é que a gente muda isso? É estando consciente. A gente precisa estar consciente para receber as informações e fazer os downloads novos. Então é uma limpeza, né, que a gente faz. E de forma, colocando os pingos nos is. Então concordar com nossos pais é o quê? Honrar ele, não é concordar. É simplesmente aceitá-los imperfeitos e deixá-los seguir. E isso é honrar. Não é aceitar, mas é concordar com a escolha do outro. Porque senão você fala para Deus, eu no lugar do meu pai e da minha mãe seria melhor. Eu faria assim, assado, assado. É essa a vibração que tu emana. Então você não está se colocando no lugar de filha. E a gente precisa se colocar, cada um tem o seu posicionamento aqui. A gente precisa estar no nosso lugar. Filhos, pais, e deixar eles seguir com os erros deles. Não importa a pior coisa que eles tenham feito. E as duas regrinhas, né? Liberar o perdão e amar o seu próximo assim como a si mesmo. Se todos aqui amassem ao outro como a si mesmo, não existiria tantas barbaridades num plano de terceira dimensão. O liberar perdão não significa ir lá pedir pro perdão pro outro quando ele te fez algo errado. Não. É você libertar dentro de você o perdão pelo outro. Porque a lei, né, a lei do retorno, ela é para todos. Imagina que Deus é o pai de todos nós. Então, como é que ele vai ter preferência por um filho e outro? Não tem como. Nenhum pai vai ter preferência por um filho e por outro filho. Mas ele já deixou lá. As leis divinas são 7. Que a nossa energia vibra. Se eu fiz, a minha energia me entrega. Eu vou receber o retorno referente àquilo. Então precisamos entender isso. A nossa energia, que é a nossa espiritualidade que está em nós, ela sempre vai nos entregar. E você sempre vai receber mais do mesmo. Não existe o fazer escondido. Você planta, você colhe. O plantio é opcional, mas a colheita não. Então, a gente precisa seguir a Jesus igual Jesus. Ele chegava nos lugares, manifestava as bênçãos, os milagres. Quando alguém chamava ele de charlatão, apontava o dedo, ele simplesmente virava as costas e ia, e ainda orava pelos seus inimigos, pedindo que Deus intervisse, né, por eles. É o que devemos fazer. Muitas das vezes não tem como a gente tentar nos justificar, porque tentar nos justificar é nos nivelar ou até ficar abaixo. Se o outro está ainda de forma inconsciente, os véus da ignorância de não saber uma verdade, não tem como você querer pintar e bordar para a pessoa ver aquilo que ela não vê. Porque está ali, mas o pior é aquele que não vê. Então o segundo pilar muito importante que a gente precisa ter é o posicionamento. E esse posicionamento é muitas das vezes dizer não, dizer sim, é não concordar com tudo, porque tem muitas coisas que vêm disfarçado de coisa boa, mas que estão te afastando das bênçãos. O falso imediatismo que vivemos hoje, as pessoas querem tudo para ontem. Muitos me buscam querendo adivinhações e pílula mágica, mas não é por aí. A espiritualidade, ela vai se abrindo para quem de fato for plantando a sementinha. E é todo dia, gente. É igual limpar a casa, escovar os dentes. Não tem. Quanto mais você se abrir para a espiritualidade, orar, jejuar e buscar a Deus, o Espírito Santo de revelação, ele te revela, ele te mostra. Ou caso contrário, vocês vão passar 20, 30, 40, 50 anos entendendo o que as escrituras dizem, mas não recebendo a revelação de fato do que aquilo significa. E a escolha é nossa. É um plantar para colher. É dia após dia. Em Eclesiastes a gente vê que para todas as coisas existe um tempo. Para uns vai ser mais rápido, para uns mais demorado. Pois aquele povo lá que passou 40 anos no deserto não era para ter passado 40 anos por quê? O terceiro pilar é a fé. A falta de fé em acreditar no invisível, no improvável, que ainda não está materializado, é o que acaba, vamos dizer assim, com o teu plantio. Porque você imagine plantar lá uma plantinha, no dia seguinte eu vou lá, arranco ela, para ver se ela já criou raiz. Daí no outro dia eu coloco de volta na terra, no dia seguinte eu vou ficar lá olhando, ver se já criou raiz. Não tem como, gente. É plantar a sementinha em Salmos a gente vê. Planta de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, porque a gente não sabe qual semente vai dar frutos. Este plantar é orar com as minhas próprias palavras, mas é entrar em estado de meditação. Essa minha mente racional que agora fala com todos que estão aqui presentes, é uma, mas não é ela que me domina aqui na matéria. Ela domina apenas 5 a 7% de nós. O nosso subconsciente nos domina 95%, que é a parte de Deus. Às vezes você acha que você está consciente das suas escolhas, hoje não está. Você está condicionado à sua criação, à tua programação. E isso inclui lá do ventre da tua avó, não é só da tua mãe. A água ela é um condutor da energia. Então veja a importância de você estar limpando o que não é seu. Porque o medo, são só 2. A gente nasce apenas com 2 medos. Né? Segundo a PNL, a nossa programação neurolinguística de como o nosso corpo humano funciona aqui na matéria, que eu também sou formada em PNL, é isso. Você nasce com 2 medos, ou seja, medo do barulho e do cair. Todos os outros são crenças limitantes, te limitando. Se você é um espírito, o que te prende aqui é só esse corpo. Mas
Quando você dorme, a sua alminha ela sai do teu corpo. Por isso que às vezes você está dormindo e você parece que cai, é porque a sua alma estava tentando sair do corpo e ela volta. E aí você tem aquela sensação que vai cair. Então isso é uma projeção astral, né? Então veja a importância de sempre orar antes de dormir, ao acordar, pedir a apresentação do dia para Deus, para o Espírito Santo. Pedir para Deus te mostrar onde que está o problema. O jejum espiritual ele age nisso, te limpando e te realinhando e colocando em sentido de novo, novamente, as leis vibracionais do universo, porque eles regem para todos nós. Plantio é opcional, mas a colheita não. Você colhe aquilo que você planta. Mas às vezes a pessoa consciente, ela tem vontade de X coisa, mas ela manifesta outra. Por que isso? Ah, eu tenho pensamentos positivos, eu faço afirmações, eu me dedico, mas por que eu sou uma pessoa boa? Mas por que igual continua acontecendo coisas comigo? Porque você tem que entender que aqui na matéria, o nosso corpo, o nosso pensamento ele é elétrico, mas o coração ele é magnético. O que materializa tudo que hoje você vive é o seu coração. Ele é 5.000 vezes mais forte do que um pensamento. Então se você pensa uma coisa, mas o coração sente outra, é tipo assim, eu quero uma cura, eu tenho um câncer, um exemplo, Deus me ajuda aqui, mas eu fico o quê? Com medo. Eu foco no medo, eu acho que é mentira, essa tal de fé não existe, que todo mundo consegue menos eu. Adivinha quem é que está plantando essas palavras na sua mente? Espíritos obsessores, espíritos que desencarnaram, que partiram, eles demoram às vezes para entender que eles desencarnaram, eles ficam aqui, na matéria, sugando a tua energia. Por isso que tem aqueles vários vídeos que não tem nada a ver, mas tapar o umbigo adianta, ajuda, não tem nada a ver. Ameniza um pouco, mas não é só assim. Vocês têm que se blindar espiritualmente e começar a acreditar num Deus, porque você é Deus. Toda a sua força, a sua vitalidade, aonde você coloca o seu foco, o seu olhar, aquilo vai se manifestar. Então você fica perdendo o tempo da sua vida, materializando doença, medo, desgraças, em vez de virar o seu olhar e acreditar em Deus no impossível. Vocês precisam acreditar, porque Ele existe dentro de vocês. Mas é uma consciência a ser desperta. Então é um novo caminho, um novo traçar. Porque vocês imaginam que lá atrás isso era escondido porque é algo muito poderoso. A sua mente cria a sua realidade. Aquilo que o teu coração sentir vai materializar. Às vezes não é da noite pro dia, tá? Mas vai acabar acontecendo. Eu tenho medo de tal coisa, tenho medo de tal coisa. Quando vê aquela coisa acontece, claro, você tá chamando pra você. O dinheiro é a mesma coisa, né? Se não honrar pai e mãe, ele vem, mas ele vai. Às vezes o relacionamento tem que fazer muito esforço pra ele dar certo, pra ele estar ali, presente. E a falta de fé mata, né? Não tem. Porque vocês têm que entender que felicidade, prosperidade, riqueza, sucesso, abundância, plenitude, tudo isso são espíritos. E uma pessoa, antes dela ser milionária, de fato, ou ter construído algo que ela queria muito, ela planeja tudo na sua cabeça. O nosso plano espiritual é o nosso mental. Assim como eu enxergo dentro de mim, fora a lei do espelho diz que tudo vai refletir conforme o que eu vejo. Se eu vejo um mundo belo, agradável, ele vai ser sempre cada vez melhor. Imagine, sincronicidades e coincidências começam a acontecer, porque eu acredito. A mágica está em mim. Eu sou o mágico da minha vida. Sou eu quem crio a cada novo dia. Ou eu vou escolher viver de passados, de limitações, de crenças e tudo à minha volta, porque eu tenho que entender que eu sou a 6ª pessoa das 5 que eu mais convivo, então revejam isso, porque isso nos influencia. Somos 72% água. Você acaba sendo influenciado. Se você é 72% água, é todo dia alguém tá reclamando, tá remoendo, tá isso, tá aquilo, você acaba sendo contaminado. Imagine uma pilha de roupas, tudo bonitinho, limpinho, passadinho, dobradinho. Joga uma suja lá, no meio de todas as limpas. Ela vai se limpar ou ela vai contaminar as limpas? É você lá no meio. Por isso que o meio nos influencia. É preciso cuidar as 24 horas do seu dia, o que você está fazendo. Eu sei que dá um pouco de trabalho, né? Agora, inicialmente, porque é uma grande transformação que a pessoa vai estar fazendo no mundo em que vivemos. Onde uma matrix toda é influenciada por grandes marcas. Eles querem apenas o dinheiro, gente. Vou fazer uma analogia aqui sobre a margarina. Falo muito da margarina. A margarina é o pior lixo que tem. E olha a propaganda dela, é linda. É toda a família sentada na mesa, comendo, se divertindo, rindo. Eles vendem a emoção pra vocês. Mas vai ver como a margarina faz no teu organismo. Ela é um plástico dentro. Começa a criar coisas tóxicas em você. E você compra acreditando que aquilo é bom. Então é preciso entender as bases, os fundamentos, estudar e saber o que vocês são. Vocês são muito além do que esse corpinho físico, do que as suas limitações, das suas criações. É preciso romper tudo isso, limpar-se e abrir-se pro novo. Se vocês querem deixar de fato Deus agir na sua vida, manifestar aquela vida incrível que você sonha, tendo maior leveza, abundância, prosperidade, paz, leveza de espírito, aprender a ouvir quando Deus fala com vocês, é preciso jejuar espiritualmente, é preciso orar sim, não tem nada de misterioso nisso, mas as pessoas estão bem afastadas e daí os caos acontecem. É preciso abster-se de certos prazeres imediatos para a longo prazo construir aquilo que você gostaria. Porque umas perguntas muito importantes que a gente precisa se fazer é: será que aquela pessoa que eu quero me tornar, ser, estar, hoje se comportaria como se comporta? Estaria no meio de pessoas que está? Iria a certos lugares? Comeria certos alimentos? Beberia certas bebidas? A gente precisa crescer e evoluir conforme o tempo passa.
Ou vamos permanecer pequenos, todo mundo passando e você ficando. O poder está dentro de você. No momento que você jejua espiritualmente, você se abre para ele vir te dar forças, porque a gente não jejua sozinho, a gente jejua na graça de Deus. O Espírito Santo começa a se manifestar, se apresentar, se mostrar, e a sincronicidade do universo começa a se abrir. Coisas inimagináveis começam a acontecer. Eu sou prova viva de muita coisa. Vocês me sigam, né, em todas as redes sociais. A Suzane Bressan no YouTube também tem vídeos mais profundos, né, dar um despertar em vocês. Mas também vocês podem estar me enviando aqui nas perguntas, na caixinha, né, ali no direct, temas e sugestões, quais as dúvidas de vocês, porque eu tô aqui sendo um canal de Deus na vida de vocês, despertando pessoas que estão precisando receber paz interior, sabe? Se sentir em paz onde estiver, porque às vezes não é só dinheiro. Às vezes as pessoas têm dinheiro, mas não têm paz no coração. Ansiedade, depressão. Então tudo isso é o afastamento. Deus nunca nos deixa. Somos nós quem paramos de buscá-lo e escutá-lo. Às vezes a gente quer ir muito na nossa força do braço, achando que aqui na matéria é só o que os olhos estão vendo, e não é, gente. Vai além. Peçam para Deus experiências no sobrenatural, Ele vai começar a mostrar. Mas vocês precisam começar a jejuar, orar nos horários certos. Se vocês querem a minha ajuda, né? Tá disponível ali o treinamento Pérolas, o mesmo que eu fiz lá atrás, onde eu saí de uma depressão suicida, de um relacionamento tóxico, abusivo, agressivo, narcisista, onde eu recuperei o meu amor próprio, porque a falta do amor próprio faz isso. A gente se diminui tanto para caber no mundo dos outros, precisa tomar ansiolíticos, se anular para ser bem-vinda, bem vista e merecida no meio. Então a gente precisa acordar desses padrões ali que estão limitando e adoecendo todo mundo, onde algo precisa de uma coisa para se enquadrar, para ser bem visto. Não é assim. Primeiro começa por você, dentro de você. E consequentemente fora vai ser maravilhoso. E as pessoas que realmente estiverem perto de você, vai ser as pessoas importantes. Então, já me seguem, né? E se quiserem adquirir o meu treinamento, me manda ali no direct, que a gente vai estar conversando. Fiquem com Deus e busquem a Ele, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida, tá bom? Até mais então.